Ele retornou de uma viagem de luxo com sua amante e encontrou seu filho tinha um novo sobrenome. Lucas Whitmore pisou na casa silenciosa logo após a meia-noite, ainda cheirando fracamente a sabonete de hotel e colônia cara. A porta fechou e por um momento ele sorriu, aliviado. Sem perguntas, sem confronto, exatamente como ele gostava. Seu telefone zumbiu. Uma mensagem de Bella. Ela já havia pousado em Miami e enviou uma foto dela mesma na piscina. Robe de seda escorregando de um ombro. Lucas digitou uma resposta rápida, dizendo a ela que ele já sentia a falta dela. Então afrouxou a gravata e olhou em volta na sala de estar. Algo estava errado. As luzes estavam apagadas, mas a casa parecia esvaziada de uma maneira que ia além do sono. Sem vozes de desenho animado da TV, sem tênis pequenos na porta, sem lancheira no balcão. Lucas franziu a testa e verificou o corredor. A porta do quarto de Oliver estava aberta. A cama estava arrumada muito perfeitamente. Emily, ele chamou, irritação rastejando em sua voz. Nenhuma resposta. Ele disse a si mesmo para não reagir exageradamente. Hannah provavelmente havia levado Oliver para a casa da irmã dela. Ela fazia isso às vezes quando estava emocionada. Lucas entrou em seu escritório, jogou sua jaqueta na cadeira e abriu seu MacBook, pretendendo limpar os e-mails antes de dormir. Foi quando ele viu. Uma notificação da escola particular de Oliver estava não lida no topo de sua caixa de entrada. Linha de assunto: confirmação de matrícula Oliver Hale. Lucas olhou para a tela. Certo de que tinha que ser um erro, ele abriu o e-mail, escaneando-o uma vez, depois novamente, mais devagar desta vez. As palavras não mudaram. Nome do aluno Oliver Hale. Guardião de emergência Hannah Hale. Nenhuma menção de Whitmore em qualquer lugar. Seu peito apertou. Lucas atualizou a página. Então ele logou no portal da escola. Mesmo resultado. Novo sobrenome, novo contato de emergência. Seu nome reduzido a um espaço em branco. Ele pegou seu telefone e discou para Hannah direto para a caixa postal. Ele tentou de novo e de novo. Nada. Um pulso de raiva surgiu através dele, afiado e quente. Ela havia cruzado uma linha, uma permanente. Você não apaga um pai, Lucas pensou. Você não reescreve uma família sem consequências. Seu telefone zumbiu novamente. Outra mensagem de Belle. Você já consertou tudo com sua esposa? Ela perguntou. Lucas olhou de volta para a tela para o nome que não mais pertencia a ele e sentiu algo desconhecido se instalar em seu estômago. Medo. Porque pela primeira vez ele percebeu que Hannah não havia agido por emoção de forma alguma. Ela havia agido com propósito, e o que quer que ela tivesse planejado, ele já estava tarde demais para parar. Lucas não dormiu aquela noite. Ele sentou-se na ilha da cozinha, enquanto o amanhecer rastejava pelas janelas do chão ao teto, seu expresso intocado esfriando ao lado dele. A cada poucos minutos ele atualizava o portal da escola, convencido de que o sistema se corrigiria. Uma falha, um erro administrativo, algo que ele poderia ligar sobre e fazer desaparecer com um e-mail afiado. Mas o nome permaneceu. Oliver Hale. Lucas sussurrou em voz baixa, sentindo o peso desconhecido disso. Hale não era um erro de digitação. Era o sobrenome de solteira de Hannah, um nome que ela havia enterrado silenciosamente quando se casaram. Um nome que Lucas uma vez descartou como esquecível. Agora ele o encarava em letras garrafais carimbadas nos registros oficiais da escola. Seu telefone vibrou. Uma notificação de caixa postal. Hannah. Ele esfaqueou a tela e levou o telefone ao ouvido, já preparando seu discurso. Controlado, autoritário. O tom que ele usava em salas de reunião quando alguém cometia um erro custoso. Mas a voz de Hannah não estava trêmula, não estava zangada. Estava calma, quase formal. Lucas, não estou atendendo suas chamadas agora, ela disse uniformemente. Tudo relacionado a Oliver foi tratado legalmente. Você receberá os documentos em breve. Por favor, não venha nos procurar.
A mensagem terminou. Lucas bateu o telefone no balcão, o som ecoando pela casa vazia. Legalmente, a palavra atingiu mais forte do que qualquer insulto. Hannah nunca havia falado assim antes. Ela costumava perguntar, explicar, pedir desculpas, mesmo quando não havia feito nada de errado. Essa não era a mulher que chorava baixinho no banheiro para que Oliver não ouvisse. Lucas pegou suas chaves e dirigiu direto para a escola. A academia particular ficava atrás de altos portões de ferro, gramados bem cuidados brilhando sob o sol da manhã. Ele entrou sem desacelerar, ignorando a saudação assustada da recepcionista. "Estou aqui pelo meu filho", ele estalou. "Houve um erro." A recepcionista hesitou, então olhou para sua tela. Sua expressão mudou, educada, cautelosa. "Sinto muito, Sr. Whitmore", ela disse cuidadosamente. "Você não está listado como guardião autorizado." Lucas riu uma vez, agudo e incrédulo. "Isso é impossível." Antes que ela pudesse responder, uma mulher alta em um blazer azul marinho saiu de um escritório próximo. Margaret Hale, a diretora. "Sr. Whitmore", Margaret disse, seu tom frio. "Estávamos esperando esta reação." "Conserte", Lucas exigiu. Agora Margaret encontrou seu olhar sem vacilar. "Não há nada para consertar. O sobrenome do seu filho foi alterado de acordo com a lei estadual. Toda a documentação foi verificada." Lucas sentiu o chão inclinar debaixo dele. "Você a deixou fazer isso sem me dizer?" Margaret cruzou as mãos. "Você foi informado. Por meio de canais legais apropriados, você simplesmente não estava prestando atenção." Enquanto Lucas estava lá atordoado e furioso, ele percebeu algo arrepiante. Hannah não havia apenas partido. Ela havia se preparado. E qualquer prova que ela detivesse era forte o suficiente para apagá-lo da vida de seu próprio filho. Lucas saiu da escola com a mandíbula tão apertada que doía. O sol da manhã parecia muito brilhante, muito alegre, zombando da tempestade que surgia em seu peito. Enquanto ele entrava em seu carro, memórias que ele havia enterrado há muito tempo começaram a forçar seu caminho de volta, indesejadas e afiadas. Houve um tempo em que Hannah Whitmore mal dormia. Na época em que Oliver nasceu 6 semanas antes, frágil e sibilando, ela sentava ao lado do berço noite após noite, e contando cada respiração. Lucas se lembrava daquelas noites apenas vagamente. Ele estava ocupado então, teleconferências, investidores em diferentes fusos horários, negócios que não podiam esperar. Ele disse a si mesmo que fornecer dinheiro era o mesmo que estar presente. Hannah nunca discutiu. Ela nunca levantou a voz. Ela aprendeu rapidamente que pedir ajuda apenas o irritava. Quando o médico de Oliver mencionou asma pela primeira vez, Hannah passou horas pesquisando tratamentos, brechas de seguro, especialistas. Lucas dispensou. "Crianças superam isso", ele havia dito, mal levantando os olhos de seu telefone. As contas o irritavam mais do que o diagnóstico. Houve momentos que ele escolheu não lembrar. Hannah parada na cozinha segurando um frasco de prescrição, perguntando baixinho se eles poderiam ajustar o orçamento. Lucas respondendo que uma viagem em família já havia sido planejada. Hannah acenando, engolindo suas palavras. Ela se adaptou. Ela sempre fez. Ela parou de pedir a ele para ir a compromissos, parou de ligar quando Oliver tinha ataques noturnos. Ela aprendeu a dirigir para o hospital sozinha às 2 da manhã. O pequeno corpo de Oliver tremendo no banco de trás, enquanto Lucas dormia com seu telefone silenciado. Na versão de Lucas do casamento, nada disso importava. Ele havia dado a ela uma casa, um estilo de vida, segurança. Esse era o acordo, não era? Mas agora, sentado em seu carro, ele percebeu que Hannah não havia partido de repente. Ela havia se retirado lentamente por anos, documentando tudo enquanto ele estava distraído com jantares, viagens e o riso fácil de Belly. Seu telefone zumbiu novamente. Desta vez, não era Belly. Uma notificação de correio apareceu.
documentos legais agendados para entrega. Chegada estimada, 11 horas. O estômago de Lucas afundou. Ele dirigiu para casa mais rápido do que deveria, entrando na garagem quando um homem de uniforme cinza saiu de uma van. Lucas mal esperou antes de pegar o envelope de suas mãos. Dentro estavam cópias de prontuários médicos, formulários de consentimento e um documento que o fez prender a respiração. Uma declaração assinada, sua assinatura, datada de 2 anos atrás. Ele se lembrou agora, uma tarde apressada. Hannah pedindo a ele para assinar algo para o seguro. Ele não havia lido. Ele nunca lia. O formulário declarava que Lucas Whitmore recusou ser listado como tomador de decisões médicas principal devido à indisponibilidade relacionada ao trabalho. As palavras borraram enquanto suas mãos começaram a tremer. Pela primeira vez, Lucas entendeu a verdade. Hannah não havia roubado seu filho. Ela havia simplesmente entrado no espaço que ele havia abandonado legalmente, silenciosamente e com precisão devastadora. E agora a lei estava firmemente do lado dela. Lucas sentou-se sozinho na sala de estar. Os documentos legais espalhados pela mesa de centro de mármore como peças de um quebra-cabeça que ele não sabia que estava jogando. A casa parecia estranha agora, despojada das rotinas silenciosas que uma vez a mantiveram unida. Sem passos suaves, sem tosse distante do quarto de Oliver. Apenas silêncio e a triste percepção de que Hannah havia planejado isso muito antes de sair pela porta. Ele tentou ligar para ela novamente, direto para a caixa postal. Pela primeira vez em anos, Lucas serviu a si mesmo uma bebida antes do meio-dia. Ele disse a si mesmo que era para acalmar seus nervos, mas a verdade era mais feia. Ele estava com medo, não de perder dinheiro ou reputação, mas de perder o controle. Hannah sempre foi previsível, confiável. Ela absorvia sua negligência sem protesto. Ou assim ele pensava. Ele se lembrou dos primeiros dias de seu casamento, quando Hannah ainda trabalhava como assistente de conformidade. Ela chegava em casa exausta, olhos vermelhos de olhar para planilhas e regulamentos o dia todo. Ainda assim, ela cozinhava o jantar e o ouvia falar sobre suas ambições. Quando Oliver nasceu cedo, Hannah pediu demissão sem hesitação. Lucas elogiou seu sacrifício publicamente, usando-o como prova de seus fortes valores familiares. Particularmente, ele se acostumou com a presença dela, sempre disponível, sempre complacente. Ele confundiu resistência com fraqueza. Lucas levantou-se e foi para o armário do quarto, procurando qualquer coisa que pudesse explicar como ela havia conseguido isso. No fundo, atrás de seus ternos, ele encontrou uma pasta fina que nunca havia notado antes. Dentro estavam abas cuidadosamente rotuladas: médico, educação, correspondência, cópias de e-mails que ele havia ignorado, notas de médicos que ele nunca conheceu, até mesmo registros de vezes em que ele não compareceu. Seu nome aparecia de novo, não como um vilão, mas como uma ausência. Isso foi o que mais doeu. A campainha tocou bruscamente, tirando-o de seus pensamentos. Outro correio. Outro envelope. Este trazia o timbre de um escritório de advocacia. Lucas o rasgou. A carta era breve, profissional e devastadora. Hannah havia pedido custódia legal exclusiva, citando negligência documentada e renúncias assinadas. A ordem temporária já estava em vigor. Qualquer tentativa de remover Oliver de seus cuidados sem aprovação judicial seria considerada uma violação. Lucas afundou na beira da cama, o papel tremendo em sua mão. Ele queria estar com raiva, gritar, culpar Bella. Trabalho, mau momento, qualquer coisa, menos a si mesmo. Seu telefone zumbiu. Uma mensagem de Belle iluminou a tela. "Isso está ficando complicado", ela escreveu. "Certifique-se de que não afete seus investidores." Lucas olhou de volta para as palavras dela, depois para os documentos em sua mão e finalmente para o espaço vazio onde seu filho deveria estar.
Naquele momento, uma verdade aterrorizante se instalou. Hannah não havia apenas partido para proteger Oliver. Ela havia partido porque não confiava mais em Lucas para ser pai. E o pior era que a evidência estava provando que ela estava certa. Pela tarde, o telefone de Lucas não parava de vibrar. Chamadas perdidas de sua assistente. 2 mensagens de seu sócio perguntando por que um alerta de conformidade havia sinalizado seu nome. E então, finalmente, um número que ele não reconhecia, uma linha de hospital. Lucas atendeu com irritação já afiada em sua voz. Aqui é Lucas Whitmore. Senhor Whitmore, disse uma voz masculina calma. Aqui é o Dr. Ethan Brooks, do Hospital Infantil Riverside. Estou ligando sobre Oliver. O som do nome de seu filho cortou o peito de Lucas. O que aconteceu? Ele exigiu. Ele está machucado? Houve uma breve pausa do outro lado. Oliver experimentou um episódio grave de asma esta manhã. Ele está estável agora. Sua mãe o trouxe prontamente. Lucas exalou, seu alívio rapidamente se transformando em raiva. Por que eu não fui notificado imediatamente? Outra pausa. Mais longa desta vez. Por que você não está listado como contato de emergência? O Dr. Brooks respondeu uniformemente. Nem você está autorizado a tomar decisões médicas por ele. Lucas se levantou tão rápido que a cadeira raspou alto contra o chão. Isso é ridículo. Eu sou o pai dele. Sim, o médico disse, seu tom firme, mas não indelicado. Você é. Mas de acordo com os registros, você assinou uma renúncia declinando a responsabilidade médica principal. A senhora Hale agiu exatamente como instruído. Hale. Ouvir o nome falado em voz alta o tornou real de uma forma que a papelada não havia feito. Lucas passou a mão pelo cabelo, andando. Eu quero falar com meu filho. Receio que isso não seja possível agora. O Dr. Brooks respondeu. Oliver está descansando e sua mãe solicitou contato limitado por enquanto. Solicitado? Lucas estalou. Ela não pode simplesmente decidir isso. Na verdade, o médico disse baixinho. Ela pode. E ela fez. Obrigado por assistir. A ligação terminou antes que Lucas pudesse responder. Ele ficou congelado no meio da sala, telefone apertado na mão, repetindo as palavras do médico várias vezes. Oliver havia estado no hospital novamente, e Lucas não havia estado lá novamente. Seu telefone zumbiu quase imediatamente depois. Uma mensagem de texto de Belle. Você está bem? Você parece distraído. Além disso, ouvi um boato. Você está tendo problemas de custódia? Lucas olhou para a mensagem, algo dentro dele endurecendo. Ele não respondeu. Em vez disso, ele abriu seu laptop e começou a pesquisar seu próprio nome, meio que não esperando nada. Mas os resultados vieram rapidamente. Sussurros em fóruns legais. Uma nota discreta em um bate-papo de grupo de investidores. Nada público ainda, mas as rachaduras estavam lá. Isso não era mais apenas sobre Hannah. Era sobre quanto dano já havia sido feito enquanto ele não estava olhando. Enquanto Lucas afundava de volta no sofá, a imagem de Oliver ofegando por ar se repetia em sua mente, insuportável e vívida. Pela primeira vez, o medo superou a raiva completamente, porque ele estava começando a entender algo muito pior do que traição. Hannah não o havia cortado para puni-lo. Ela o havia cortado porque, quando mais importava, ele simplesmente não havia estado lá. E agora as consequências estavam se aproximando mais rápido do que ele poderia fugir delas. Lucas dirigiu para o hospital sem pensar, sua mente correndo mais rápido que o tráfego ao seu redor. Ele não sabia o que esperava fazer quando chegasse lá. Argumentar, exigir respostas, forçar sua entrada no quarto de seu filho, mas o instinto o impulsionou. Por anos, o instinto o serviu bem nos negócios. Hoje ele o traiu. Na recepção, a enfermeira verificou sua identidade. Então olhou para sua tela. Sua expressão suavizou com algo que parecia perigosamente perto de pena. Sinto muito, senhor, ela disse. A senhora Hale pediu que ninguém incomodasse Oliver agora. Lucas se irritou com o nome.
Eu sou o pai dele. Sim, ela respondeu gentilmente, mas você não está autorizado. Essas palavras o seguiram como uma sombra enquanto ele se afastava, os punhos cerrados. Ele andou pelo corredor, repetindo a voz do médico em sua cabeça. Renúncia, responsabilidade declinada, indisponibilidade relacionada ao trabalho. Ele se lembrou do dia em que assinou agora com brutal clareza. Tinha sido uma tarde comum. Hannah estava perto do balcão da cozinha. Oliver cochilando lá em cima, papéis espalhados ordenadamente à sua frente. Ela havia dito que a companhia de seguros precisava de formulários atualizados. Lucas estava no meio de um e-mail, distraído, irritado. Apenas assine no final, ela havia dito baixinho. Ele não fez perguntas. Ele nunca fez. Sua assinatura veio facilmente então, descuidada e confiante. A marca de um homem que assumiu que sempre haveria tempo para consertar as coisas depois. Agora, a mesma assinatura era a razão pela qual ele estava sozinho em um corredor de hospital, impedido de ver seu próprio filho. Seu telefone tocou novamente. Desta vez era seu pai. Lucas, Noah Whitmore Sr. disse, sua voz firme, autoritária como sempre fora. Precisamos conversar. Lucas engoliu. Ela está virando Oliver contra mim. Houve uma pausa. Não, seu pai respondeu. Ela o está protegendo. Isso o atingiu mais do que Lucas esperava. Eu revisei os documentos. Noah continuou. A renúncia. Os prontuários médicos. Hannah seguiu a lei precisamente. Você abriu mão desses direitos sozinho. Eu não queria. Lucas estalou. A intenção não importa. Seu pai disse firmemente. O impacto importa. Lucas encostou-se na parede, o peso dessas palavras se instalando pesadamente em seu peito. Pela primeira vez, ele se perguntou quantas vezes Hannah havia ficado sozinha em momentos como este, tomando decisões que ele havia evitado. Conserte isso, Lucas disse, sua voz mais baixa. Você é um juiz aposentado. Você sabe como? Noah exalou lentamente. Eu posso aconselhá-lo. Não posso apagar suas escolhas. É outono. A ligação terminou, deixando Lucas olhando para o chão branco estéril. Do outro lado do corredor, uma porta se abriu brevemente. Ele vislumbrou Hannah através do vidro, sentada ao lado da cama de Oliver. Sua mão envolta na dele, seu rosto calmo, mas exausto. Ela não olhou para Lucas. Ela não precisava, porque naquele momento, Lucas entendeu a verdade da qual havia fugido por anos. Hannah não havia tirado nada dele. Ele havia assinado para ceder tudo sozinho. E a próxima batalha não seria sobre direitos. Seria sobre se ele merecia ganhá-los de volta. Hannah não esperava que Lucas aparecesse no hospital novamente. Ela o notou através do vidro antes que ele a notasse. Em pé rigidamente, perto das cadeiras do corredor, jaqueta amassada, olhos vazios. Por um breve segundo, algo antigo se mexeu em seu peito. Não amor, não raiva, apenas reconhecimento. Este era o homem em quem ela uma vez confiou para ficar ao seu lado, e que a falhou quando mais importava. Oliver dormia pacificamente, seu pequeno peito subindo e descendo em um ritmo constante. Hannah esperou até que a enfermeira confirmasse que sua condição estava estável antes de sair para o corredor. Lucas se virou ao som de seus passos. Hannah, ele disse rapidamente, como se tivesse medo de que ela pudesse desaparecer novamente. Precisamos conversar. Ela o estudou por um momento, calma e ilegível. Você tem 5 minutos. Isso por si só o perturbou. Você não pode me manter longe do meu filho. Lucas começou, sua voz tensa. Isso foi longe demais. Hannah cruzou os braços. Não, Lucas. Isso é exatamente o quão longe precisava ir. Ele abriu a boca para discutir, mas ela falou primeiro, e sua voz não tremeu. Você não estava lá quando Oliver parou de respirar pela primeira vez, ou pela segunda, ou pela terceira. Você não estava lá quando o médico me pediu para escolher tratamentos, e eu tive que decidir sozinha. Ela encontrou seus olhos. Você não estava lá quando ele chorou por você. Lucas estremeceu. Eu estava trabalhando. Eu sei.
Hannah disse simplesmente. Você sempre estava. Seu tom não era amargo. Isso o assustou mais do que a raiva jamais poderia. Eu não fiz isso para te machucar, ela continuou. Eu fiz isso porque tive que escolher entre proteger seu orgulho e proteger nosso filho. E pela primeira vez, eu o escolhi. Lucas deu um passo mais perto. Você deveria ter me contado. Eu contei, ela respondeu. Toda vez que pedi ajuda, toda vez que pedi para você voltar para casa, você simplesmente não ouviu. Uma enfermeira passou, olhando entre eles. Hannah baixou a voz. Isso não é sobre punição. É sobre segurança, estabilidade, consistência, coisas que Oliver precisa. E quanto a mim? Lucas perguntou baixinho. Hannah fez uma pausa, então respondeu honestamente. No momento, você não é o que ele precisa. As palavras caíram como um golpe. Você não pode decidir isso para sempre, Lucas disse, desespero rastejando. Hannah acenou com a cabeça. Não, o tribunal decidirá. Ela se virou para sair, então parou. Você receberá o aviso de audiência amanhã. Sugiro que você se prepare. Fim da citação. Enquanto ela voltava para o quarto de Oliver, Lucas ficou congelado, percebendo algo aterrorizante. Esta foi a primeira vez que Hannah se manteve firme, e ela não estava recuando porque a mulher que ele subestimou finalmente aprendeu o poder de dizer não, e ela pretendia usá-lo. Lucas não se lembrou de dirigir para casa. A cidade borrou, além de seu para-brisa, enquanto sua mente repetia as palavras de Hannah de novo e de novo. Calma, precisa, inflexível. Isso foi o que mais o perturbou. Ela não havia chorado. Ela não havia implorado. Ela não havia tentado negociar. Ela havia falado como alguém que já havia feito as pazes com as consequências. E Lucas odiava isso. Ele bateu a porta da frente atrás dele e andou pela sala de estar, telefone na mão, a raiva aumentando a cada chamada não atendida. Ele discou para a caixa postal de seu advogado. Ele discou para sua assistente, seu sócio, qualquer um que pudesse ajudá-lo a recuperar o controle. Todos pareciam subitamente indisponíveis. Na hora em que Belly ligou, sua paciência havia se esgotado. O que está acontecendo? Ela perguntou, sua voz afiada. Estou ouvindo coisas, Lucas. Coisas que fazem você parecer instável. Isso é o que você está preocupada? Ele estalou. Minha imagem? Houve um breve silêncio. Claro, Belly respondeu. Isso é o que importa. Lucas riu amargamente. Meu filho estava no hospital e ele está bem, certo? Ela disse rapidamente. Então vamos focar no controle de danos. Algo dentro de Lucas rachou. Ele encerrou a chamada sem uma palavra e jogou seu telefone no sofá. A tela acendeu novamente momentos depois com uma mensagem recebida. Um aviso automático do Tribunal de Família. Audiência agendada. Ordem de custódia temporária anexada. Ele abriu o documento, lendo por cima até que as palavras borrassem. Visitação supervisionada. Avaliação parental obrigatória. Seu nome listado abaixo de um parágrafo descrevendo negligência documentada. Negligência. Lucas sentiu seu peito apertar. Ele sempre acreditou que negligência era algo óbvio, algo cruel, não chamadas perdidas, não ausência, não papelada assinada às pressas. Suas mãos tremeram enquanto ele servia outra bebida, mal provando-a enquanto ela queimava sua garganta. Ele pensou na pequena mão de Oliver na de Hannah, na maneira como ela havia se mantido naquele corredor, sem medo dele pela primeira vez. Essa intrepidez era perigosa. Em um surto de raiva, Lucas pegou suas chaves novamente e dirigiu não para o hospital, mas para o apartamento da irmã de Hannah. Ele bateu na porta até que os vizinhos olhassem. Quando Hannah finalmente apareceu na porta, sua expressão endureceu instantaneamente. Vá embora, ela disse. Você pensa que pode me apagar? Lucas gritou, sua voz ecoando pelo corredor. Você pensa que o tribunal está do seu lado para sempre? Hannah não levantou a voz. Eu acho que você deveria parar antes de piorar isso.
Ou o quê? Ele zombou. Ela olhou para ele firmemente. Ou você prova que tudo o que eu disse ao juiz era verdade. A porta fechou silenciosamente em seu rosto. Enquanto Lucas estava lá ofegando, ele percebeu o que acabara de fazer. Ele não havia assustado Hannah. Ele havia mostrado a ela exatamente quem ele era sob pressão. E em algum lugar atrás de portas fechadas, aquele momento já estava sendo adicionado ao registro que decidiria seu destino. O e-mail chegou na manhã seguinte exatamente às 8h12. Lucas viu o nome do remetente antes de abri-lo. Serviços do Tribunal de Família. Seu estômago apertou como se seu corpo entendesse o dano antes que sua mente o fizesse. Ele clicou de qualquer maneira, os olhos escaneando rapidamente, impaciente até que as palavras o desaceleraram. Evidência suplementar recebida e adicionada ao arquivo do caso. Lucas releu a frase 3 vezes. Ele rolou. Anexados estavam 3 itens, um arquivo de vídeo, 2 declarações escritas. O vídeo estava com carimbo de data a hora da noite anterior. Sua respiração ficou presa. Era ele parado no corredor fora do apartamento da irmã de Hannah, rosto corado, voz alta. O ângulo estava ligeiramente inclinado, granulado, claramente gravado em um telefone de dentro de um apartamento do outro lado do corredor. Ele ouviu sua própria voz ecoar pelo corredor, afiada e descontrolada. Você pensa que pode me apagar? Ele gritou na tela. Você pensa que o tribunal está do seu lado para sempre? Lucas bateu o laptop, o coração batendo forte. Tarde demais. Ele o abriu novamente, forçando-se a assistir o resto. A voz de Hannah seguiu, quieta, firme, inconfundivelmente calma. O contraste o fazia parecer desequilibrado. A porta fechando suavemente em seu rosto parecia mais alta agora do que no momento. Abaixo do vídeo estavam 2 declarações. A primeira era do oficial de segurança noturno do prédio. Objetivo, profissional. Descrevendo a voz alta de Lucas, a perturbação, as reclamações dos vizinhos. A segunda fez suas mãos tremerem. Margaret Hale, diretora. Ela descreveu a visita anterior de Lucas à escola, sua demanda, sua recusa em aceitar limites, seu tom, sua preocupação com a segurança emocional de Oliver. Lucas recostou-se em sua cadeira, olhando para o teto. Isso não era mais um mal-entendido. Era um padrão. Seu telefone zumbiu. Belle novamente. Não acho que isso vai funcionar. Sua mensagem dizia. Você está se tornando um passivo. Passivo, essa palavra, mais do que qualquer outra, finalmente rompeu a negação de Lucas. Era assim que o mundo o via agora. Não como um pai lutando por seu filho, mas como um homem desmoronando porque havia perdido o controle. Outra notificação de e-mail apareceu. Esta de seu advogado. Precisamos conversar. Imediatamente, Lucas não respondeu. Ele pensou no rosto de Hannah no corredor do hospital. Não zangado, não com medo, apenas resoluto. Ela não havia levantado a voz uma vez. Ela não precisava. Porque enquanto Lucas estava gritando, Hannah estava documentando. Enquanto ele reagia, ela se preparava. E agora, cada explosão, cada passo em falso, cada momento descuidado, estava sendo empilhado cuidadosamente contra ele, tijolo por tijolo. Pela primeira vez, Lucas entendeu a profundidade do que estava enfrentando. Esta não era uma luta pela qual ele pudesse intimidar. Era um registro e estava crescendo. E quanto mais ele lutava para retomar o controle, mais evidências ele dava a Hannah para garantir que ele nunca o faria. O tribunal cheirava fracamente a madeira velha e desinfetante, um lugar onde as emoções eram reduzidas a fatos e os sentimentos traduzidos em arquivos. Lucas sentou-se à longa mesa ao lado de seu advogado, suprimido, postura rígida, tentando parecer o homem que sempre apresentou ao mundo, controlado, confiante, intocável. Hannah sentou-se do outro lado da sala. Ela parecia diferente ali, não vestida para impressionar, não tentando parecer frágil,
apenas composta. Uma blusa simples, cabelo puxado para trás, as mãos repousadas calmamente na mesa, dedos entrelaçados, como se ela já tivesse aceitado o que viesse a seguir. Isso o aterrorizou mais do que qualquer acusação. O juiz entrou. As formalidades seguiram, então a revisão começou. Documento após documento foi inserido no registro. Renúncias médicas, registros de consultas perdidas, correspondência escolar, evidência de vídeo. Cada item pousou com uma finalidade silenciosa que Lucas não havia previsto. Este não era um confronto dramático. Era um desmantelamento metódico. Quando Hannah foi convidada a falar, ela se levantou lentamente. Eu não planejei deixar meu casamento, ela disse, voz firme. Eu planejei proteger meu filho. Eles esperam um divisor em uma das células, 2 tem um 9. Lucas sentiu cada palavra como um golpe. Eu esperei anos para meu marido notar que algo estava errado. Ela continuou. Quando ele não notou, tomei uma decisão. Não por raiva, mas por responsabilidade. O juiz assentiu levemente, encorajando-a a continuar. Houve noites em que meu filho não conseguia respirar, Hannah disse. E houve noites em que eu não conseguia alcançar o pai dele. Parei de perguntar depois de um tempo. Parei de esperar ajuda. Lucas cerrou a mandíbula. Quando foi a sua vez, seu advogado o incentivou gentilmente. Lucas levantou-se com o coração batendo forte e falou sobre intenções, sobre pressão, sobre erros, sobre como ele nunca quis abandonar sua família. O juiz ouviu, então fez uma pergunta. Sr. Whitmore, ela disse, quando foi a última vez que você compareceu à consulta médica de seu filho? Lucas abriu a boca. Nenhuma resposta veio. O silêncio preencheu a sala. Pesado e inconfundível. A juíza olhou para suas anotações. A intenção importa, ela disse uniformemente, mas os padrões importam mais. Lucas sentou-se novamente, a percepção se instalando com um peso esmagador. Isso não era sobre um caso ou uma discussão ou uma noite ruim. Era sobre anos de ausência que Hannah havia suportado em silêncio. Enquanto a juíza anunciava as descobertas preliminares do tribunal, mantendo a custódia temporária, mantendo a mudança de nome, aplicando a visitação supervisionada, Lucas sentiu algo escapar de seu alcance. Do outro lado da sala, Hannah fechou os olhos brevemente, não em triunfo, mas em alívio. Ela não havia vencido uma batalha. Ela havia recuperado sua vida. E enquanto Lucas havia sair do tribunal sem olhar para trás, uma verdade ecoou mais alto do que qualquer outra coisa. Ele não havia perdido sua família em um momento. Ele a havia perdido lentamente enquanto Hannah aprendia a sobreviver sem ele. E agora ela estava finalmente livre. O impacto não veio alto. Ele chegou em e-mails silenciosos, pausas sutis e conversas que terminavam muito rapidamente. Lucas notou isso primeiro no escritório. Seu assistente parou de fazer contato visual. Reuniões que antes se estendiam agora terminavam cedo. Decisões adiadas até novo aviso. Quando ele entrou na sala de conferências, a energia mudou. Não hostil, apenas cautelosa. Como se todos estivessem esperando para ver o que aconteceria a seguir com ele. No final da semana, a primeira ligação veio. Um investidor sênior, educado, cuidadoso, preocupado. Nós revisamos a situação, o homem disse. Dada a disputa de custódia em andamento e a natureza das alegações, achamos melhor afastar temporariamente a empresa de seu papel público. Temporariamente. A palavra parecia inofensiva, mas Lucas sabia melhor. Outra ligação seguiu, depois outra. Um por um, os projetos foram reatribuídos, seu nome silenciosamente removido dos materiais de imprensa. Seu acesso a certas contas restringido, pendente revisão. Lucas sentou-se sozinho em seu escritório muito depois que todos haviam saído, olhando para o horizonte da cidade que ele uma vez sentiu que governava de cima. Ele sempre acreditou que o sucesso o isolava, que dinheiro, poder e confiança poderiam suavizar qualquer coisa. Ele estava errado. Enquanto isso, o mundo de Hannah se moveu na direção oposta.
A conselheira escolar enviou um e-mail pessoalmente a ela, elogiando sua maneira de lidar com a transição de Oliver. O hospital pediátrico designou um coordenador de cuidados dedicado. Até mesmo o avaliador nomeado pelo tribunal observou a presença consistente e a estabilidade emocional de Hannah. Estabilidade era uma palavra que Lucas nunca havia valorizado até perceber que não a tinha. Seu telefone zumbiu novamente. Belly, não posso ser vista com você agora, ela escreveu. Não foi para isso que eu me inscrevi. Lucas olhou para a mensagem, então excluiu a conversa sem responder. Naquela noite, ele ficou do lado de fora do novo prédio de apartamentos de Hannah, observando as luzes piscarem uma por uma. Ele não entrou. Ele não ligou. Pela primeira vez, ele entendeu que aparecer sem ser convidado não era mais uma opção. Lá dentro, Hannah sentou-se à pequena mesa da cozinha, ajudando Oliver a colorir em silêncio. Sua respiração era constante. Sua risada suave, mas real. Ela o observou cuidadosamente, como sempre fizera, e sentiu algo desconhecido se instalar em seu peito. Paz. Não porque tudo tivesse acabado, mas porque ela não estava mais esperando que outra pessoa mudasse. Do outro lado da cidade, Lucas serviu-se de outra bebida. O silêncio pressionando-o. Ele rolou por fotos antigas de uma vida que ele não reconhecia mais, tentando identificar quando o controle havia escorregado por seus dedos. E pela primeira vez, o pensamento passou por sua mente, não como medo, mas como certeza. Ele não havia apenas perdido no tribunal. Ele estava perdendo todo o resto também. E quanto mais Hannah reconstruía sua vida, mais claro ficava que a queda de Lucas estava apenas começando. Belly Knox finalmente percebeu que o silêncio não era temporário. No início, ela disse a si mesma que Lucas só precisava de espaço. Homens como ele sempre voltavam quando o barulho diminuía. Ela rolou por fotos antigas, jatos particulares, jantares em coberturas, espelhos refletindo uma vida que parecia cara e intocável. Ela postou histórias cuidadosamente curadas, saltos de grife entrando em carros pretos, taças de champanhe captando a luz, esperando que ele as visse. Ele não viu. Quando ela finalmente ligou, o número foi para a caixa postal. Não uma vez, não duas, todas as vezes. Belly sentou-se em seu apartamento, aquele que Lucas a havia ajudado a escolher porque se encaixava na imagem. Olhando para as paredes que de repente pareciam muito brancas, muito silenciosas. O aluguel estava em seu nome. Os móveis também. Nada disso era mais um investimento, apenas a prova de que ela havia apostado no futuro errado. Ela abriu seu laptop e verificou seu e-mail. Uma mensagem congelou sua respiração. Assunto: rescisão de contrato com efeito imediato. A imobiliária para a qual ela estava trabalhando como freelancer citou preocupações com a reputação. Outro e-mail seguiu minutos depois outro. Um por um, as portas que ela pensava serem sólidas fecharam sem explicação. Belly entendeu. Então Lucas não a estava protegendo. Ele não conseguia nem proteger a si mesmo. Do outro lado da cidade, Hannah sentou-se à pequena mesa em seu apartamento, revisando um modesto contrato próprio. O distrito escolar havia oferecido a ela um cargo remunerado de consultoria de conformidade. Em tempo parcial, flexível, próximo ao horário de Oliver. Não era glamouroso, não era poder. Era dignidade. Ela assinou sem hesitação. Naquela noite, Hannah cozinhou o jantar enquanto Oliver coloria na mesa. Ele contou a ela sobre um novo amigo na escola, sobre como seu peito não doía tanto durante o recreio. Hannah ouviu, totalmente presente, algo que ela uma vez sonhara, mas nunca acreditou que poderia ter. Seu telefone zumbiu, um número desconhecido. Ela não atendeu. Enquanto isso, Lucas sentou-se sozinho em seu apartamento escuro, olhando para uma mensagem de Bella que ele ainda não havia aberto. Ele já sabia o que diria. Raiva, culpa, desespero. Ele a deletou sem ler porque, pela primeira vez,
Lucas entendeu a simetria de tudo. Belly o havia escolhido pelo que ele representava. Hannah havia escolhido Oliver por quem ele era. Uma mulher construiu seu futuro na proximidade do poder. A outra construiu o dela na responsabilidade. E enquanto a noite se instalava silenciosamente sobre a cidade, duas verdades se tornaram impossíveis de ignorar. Belly havia perdido tudo, perseguindo uma imagem que desapareceu no momento em que parou de pagar. Hannah havia ganhado algo muito mais raro: paz, propósito e uma vida que ninguém poderia tirar dela. E enquanto uma mulher ficou nas ruínas de uma escolha que não podia desfazer, a outra estava avançando, finalmente livre para receber tudo o que havia conquistado. A visita supervisionada foi agendada para uma manhã de sábado. Lucas chegou cedo, vestido cuidadosamente, como se a apresentação por si só pudesse mudar o resultado. A sala de serviços familiares era neutra por design. Iluminação suave, móveis simples, prateleiras de brinquedos destinados a parecerem seguros, mas impessoais. Nada ali pertencia a ele. Nem o espaço, nem as regras, nem o momento. Um supervisor nomeado pelo tribunal o cumprimentou com polidez praticada e revisou as condições novamente. Sem vozes altas, sem questionar a criança sobre assuntos do tribunal, sem discussão do passado. Lucas assentiu através de tudo, a mandíbula tensa. Cada instrução um lembrete de quão longe ele havia caído. Quando Oliver entrou com Hannah, a respiração de Lucas ficou presa. Seu filho parecia mais saudável, mais magro, talvez, mas mais calmo. Seus ombros não estavam curvados como Lucas se lembrava. Ele segurava um pequeno carrinho de brinquedo e olhou para o pai com curiosidade cautelosa. Não medo, mas também não conforto. "Oi, amigão", Lucas disse suavemente. Oliver hesitou, então assentiu. "Oi, pai, eu quero informações." Eles sentaram-se um de frente para o outro, o supervisor próximo, prancheta na mão. Lucas procurou desesperadamente algo para dizer, algo que não soasse errado. Ele perguntou sobre a escola, sobre o brinquedo, sobre o almoço, perguntas comuns. Despojado de autoridade, despojado de confiança. Oliver respondeu educadamente, cuidadosamente. Em um ponto, Lucas estendeu a mão sem pensar, a mão pairando logo acima do ombro de Oliver. O supervisor limpou a garganta. Lucas recuou imediatamente, a rejeição queimando mais forte do que ele esperava. Do outro lado da sala, Hannah observava em silêncio. Ela não veio para interferir. Ela não veio para se vangloriar. Ela veio porque o tribunal exigia sua presença e porque ela precisava ver por si mesma se Lucas conseguiria respeitar os limites. Ele tentou. Essa foi a parte mais difícil de assistir. Lucas não explodiu. Ele não culpou. Ele não exigiu. Ele sorriu com muita frequência, falou com muito cuidado, como se tivesse medo de que qualquer passo em falso fosse registrado. E foi. Quando a visita terminou, Oliver levantou-se rapidamente e voltou para o lado de Hannah. Ele não olhou para trás. Lucas permaneceu sentado, olhando para a cadeira vazia. Lá fora, Hannah ajoelhou-se para fechar o zíper da jaqueta de Oliver. "Você se sentiu bem?" Ela perguntou gentilmente. Oliver assentiu. "Sim, isso é tudo que importa", ela disse beijando sua testa. Lucas os observou à distância, entendendo algo com clareza dolorosa. Amor sozinho não era suficiente. Aparecer tarde, pedir desculpas cuidadosamente, comportar-se quando supervisionado, nada disso apagava anos de ausência. A confiança não era restaurada por comando. Ela era reconstruída lentamente, se é que era. Enquanto Lucas voltava para seu carro sozinho, a cidade parecia mais alta do que o normal, mais afiada, implacável. Pela primeira vez, ele não estava pensando em como vencer. Ele estava pensando em quanto já havia perdido, e se ele seria sempre mais do que um visitante na vida de seu próprio filho, porque as regras que ele uma vez ignorou eram agora a única razão pela qual ele tinha permissão para ficar.
A nova rotina de Hannah não parecia impressionante por fora. Ela acordava cedo, arrumava o inalador e o almoço de Oliver, levava-o à escola, então pegava o ônibus pela cidade para um modesto prédio de escritórios escondido entre uma farmácia e uma clínica odontológica. Sem vistas do horizonte, sem estacionamento executivo, apenas trabalho constante e horários previsíveis. E pela primeira vez em sua vida adulta, isso parecia riqueza. Seu papel de consultora no distrito escolar cresceu lentamente. Ela revisava arquivos de conformidade, ajudava a reestruturar protocolos de segurança e treinava administradores em documentação de crise. Não era glamouroso, mas importava. As pessoas ouviam quando ela falava. Confiavam em seu julgamento. Essa confiança curou algo profundo dentro dela. Uma tarde, enquanto Hannah guardava seu laptop, o diretor parou em sua mesa. Estamos expandindo o programa, ela disse. Se você estiver interessada, gostaríamos de oferecer-lhe uma posição permanente. Benefícios incluídos. Hannah piscou surpresa. Eu precisaria de horários flexíveis. O diretor sorriu. Assumimos isso. Hannah aceitou na hora. Naquela noite, ela pegou Oliver na escola, onde ele correu em direção a ela em vez de andar. Ele falou sem parar sobre um projeto de ciências. Sua respiração constante, seus passos leves. Hannah ouviu, realmente ouviu, da maneira que ela uma vez desejou que alguém a tivesse ouvido. Em casa, eles cozinharam o jantar juntos. Oliver mexeu enquanto Hannah picava vegetais. A cozinha se encheu de calor e sons comuns. Mais tarde, eles se aninharam no sofá lendo calmamente. Pela primeira vez em anos, Hannah não sentiu que estava esperando que algo desse errado. Seu telefone zumbiu. Ethan Brooks. Eles nunca haviam conversado fora dos compromissos antes, mas durante o último check-up de Oliver, Ethan havia demorado, perguntando a Hannah como ela estava, não apenas como mãe de um paciente, mas como pessoa. Esta noite sua mensagem era simples. Ouvi dizer que Oliver está melhor. Você gostaria de tomar um café alguma hora? Hannah olhou para a tela por um momento, o coração batendo firme, sem acelerar. Sim, ela digitou de volta. Eu iria, e Cass. Do outro lado da cidade, Lucas estava sozinho em seu apartamento, rolando por e-mails que ele não entendia mais. O mundo continuava sem ele. Reuniões aconteciam sem sua participação. Decisões eram tomadas em outro lugar. Mas Hannah não pensava mais em Lucas. Ela pensava no amanhã, na estabilidade, na alegria tranquila de saber que sua vida não girava mais em torno da ausência de outra pessoa. Enquanto ela colocava Oliver na cama, ele a abraçou e sussurrou. Eu gosto da nossa vida. É tão estúpido quanto uma capa. Hannah beijou sua testa, os olhos brilhando. Eu também, ela disse, porque sem aplausos ou vingança, ela havia reconstruído algo mais forte. E pela primeira vez, era verdadeiramente dela. A manhã da assembleia escolar de Oliver chegou fresca e brilhante, o tipo de dia que parecia um começo. Pais reuniram-se perto dos portões de ferro, xícaras de café nas mãos, câmeras prontas. Hannah estava entre eles, um braço em volta dos ombros de Oliver, enquanto ele ajustava sua mochila, a empolgação escrita claramente em seu rosto. Ele estava agendado para ler uma pequena passagem no palco. Nada dramático, apenas algumas linhas, mas para Hannah parecia monumental. Pronto? Ela perguntou suavemente. Oliver assentiu. Eu pratiquei. Eu sei. Ela sorriu. Você vai se sair muito bem. Do outro lado da rua, Lucas observava de seu carro. Ele não havia planejado vir. Ele disse a si mesmo que isso apenas tornaria as coisas mais difíceis. Mas seu corpo havia se movido antes que sua mente o alcançasse, estacionando longe o suficiente para evitar ser notado. Ele permaneceu sentado, as mãos agarrando o volante, os olhos fixos na entrada da escola. Ele não tinha permissão para entrar. Não hoje. Não sem permissão. Não sem alguém assistindo. Lucas viu Hannah rir de algo que Oliver disse.
Viu-a ajoelhar-se para arrumar sua gola. A facilidade daquilo doeu mais do que qualquer decisão judicial. Isso não era performance. Isso era a vida continuando sem ele. A campainha tocou. Pais foram encaminhados para dentro. Os portões fecharam. Lucas permaneceu do lado de fora. Ele abaixou a janela ligeiramente e ouviu o som abafado de aplausos vindo do auditório. Seu peito apertou. Em algum lugar lá dentro, seu filho estava em um palco usando sua voz, enquanto Lucas estava na calçada com nada além de arrependimento. Lá dentro, Hannah observou Oliver dar um passo à frente quando seu nome foi chamado. Oliver Hale, o professor anunciou. Oliver não hesitou. Ele leu claramente, com confiança, sua voz firme. Hannah sentiu lágrimas nos olhos, não de tristeza, mas de orgulho. Ele parecia mais forte, mais seguro, como uma criança que sabia que pertencia. Quando a assembleia terminou, Oliver correu para ela ofegante. Você me ouviu? Ouvi cada palavra, ela disse, puxando-o para perto. Enquanto eles caminhavam para casa juntos, Hannah notou o carro de Lucas do outro lado da rua. Ela não parou. Ela não acenou. Ela simplesmente continuou andando. A mão de Oliver quente na dela. Lucas os observou ir, a percepção se instalando silenciosamente. Esta era a consequência. Não punição, não vingança, distância. Ele havia se tornado um homem que observava a vida acontecer do lado de fora, medindo momentos pelo que ele não fazia mais parte. Enquanto Hannah e Oliver viravam a esquina, desaparecendo de vista, Lucas recostou-se em seu assento, os olhos fechando brevemente. Pela primeira vez, não havia ninguém para culpar. Apenas o eco de escolhas feitas tarde demais. E enquanto os portões permaneciam fechados atrás dele, Lucas entendeu que algumas portas não trancam. Você simplesmente para de ser bem-vindo do outro lado. A carta chegou em uma manhã cinzenta de terça-feira, escorregada sob a porta do apartamento de Lucas, como um pensamento tardio. Sem logotipo, sem selo legal, apenas seu nome escrito cuidadosamente, inconfundivelmente a caligrafia de seu pai. Lucas olhou para ela por um longo tempo antes de pegá-la. Ele não havia falado com Noah Whitmore Sr. desde a audiência final. Sem ligações, sem conselhos, sem sermões. Aquele silêncio havia pesado mais do que a raiva. Lentamente, Lucas rasgou o envelope. Dentro havia uma única página. Não vou defender o que você fez. A carta começou. Eu defendi você por muitos anos já. Isso não é sobre punição, é sobre a verdade. Lucas engoliu em seco e continuou lendo. Eu revisei seu registro da mesma forma que revisei milhares de casos em minha carreira. Não como seu pai, como um juiz. E a conclusão foi a mesma todas as vezes. Lucas sentiu seu peito apertar. Você acreditou que a intenção era suficiente. Você acreditou que aparecer quando conveniente poderia equilibrar anos de ausência. Não é assim que a confiança funciona. Não no tribunal, não nas famílias. As palavras eram calmas, precisas, devastadoras. Em algum momento a carta continuou. Um homem tem que enfrentar a vida que construiu, não a que imaginou. Hannah fez isso. Você não fez. Lucas sentou-se no sofá, o papel tremendo ligeiramente em suas mãos. Não há apelo para o caráter, seu pai escreveu. Apenas responsabilidade. A carta terminou simplesmente. Espero que um dia você se torne alguém que seu filho possa respeitar. Até então, a distância é a consequência que você ganhou. Lucas dobrou a carta lentamente e a colocou sobre a mesa. Por um longo tempo, ele não se moveu. Naquela noite, Hannah sentou-se à mesa da cozinha, revisando notas para o trabalho, enquanto Oliver fazia o dever de casa por perto. A janela estava aberta. Ar fresco entrava. Vida comum, estável e comum, exatamente como ela queria. Seu telefone zumbiu. Uma mensagem do escrivão do tribunal confirmando a próxima data de revisão.
Daqui a meses, muito tempo, sem urgência, sem medo. Hannah largou o telefone e sorriu fracamente. Do outro lado da cidade, Lucas estava em sua varanda, olhando para o horizonte que ele uma vez acreditou que o definia. O prédio ainda estava lá, as luzes ainda brilhavam, mas nada disso respondia mais a ele. Pela primeira vez, Lucas entendeu algo que ele havia passado a vida evitando. As consequências não chegavam com drama. Elas chegavam com clareza, e a clareza, uma vez obtida, não podia ser contestada. Ele fechou os olhos, respirando lentamente. O peso de suas escolhas finalmente se instalando onde as desculpas antes viviam. Porque o acerto de contas que ele enfrentava não foi imposto por um tribunal. Foi aquele que veio quando não havia mais ninguém para culpar senão a si mesmo. 2 anos se passaram em silêncio. Não o tipo de silêncio que parece vazio, mas o tipo que se instala depois de uma tempestade, quando o que resta é sólido e real. A vida de Hannah não girava mais em torno de reagir. Ela avançava em seu próprio ritmo. Manhãs escolares, prazos de trabalho, consultas médicas que terminavam com sorrisos reconfortantes em vez de medo. Oliver ficou mais forte. Sua asma tornou-se gerenciável. Sua risada veio mais fácil. Ele dormia a noite toda. Ele não perguntava mais por que as coisas haviam mudado, porque para ele esta era simplesmente a vida agora, e ele se sentia seguro. Em uma tarde quente de primavera, Hannah estava em um pequeno jardim atrás de uma casa geminada restaurada nos arredores da cidade. Cadeiras brancas estavam dispostas ordenadamente. Nada extravagante, sem público, apenas pessoas que importavam. Ethan estava ao lado dela, calmo e firme, da mesma forma que sempre foi quando as coisas eram difíceis. Ele não a apressou, não tentou substituir nada. Ele simplesmente apareceu de novo, e de novo até que a confiança se formou naturalmente. Quando Oliver caminhou pelo corredor carregando as alianças, seu sorriso era radiante. Pronto, Hannah sussurrou para ele. Ele assentiu orgulhosamente. Eu estou. A cerimônia foi breve. Honesto! Quando Hannah fez seus votos, sua voz não tremeu. Eu prometo proteger esta família, ela disse. Não pelo controle, mas pela presença. Ethan apertou sua mão, entendendo exatamente o que aquilo significava. Mais tarde, enquanto os convidados riam suavemente e o sol se punha abaixo, Hannah observou Oliver correr pela grama, livre e sem fardos. Ela sentiu algo se instalar em seu peito. Não triunfo, não vingança. Conclusão. Do outro lado da cidade, Lucas sentava-se sozinho em um apartamento menor, uma vida reduzida ao que ele precisava em vez do que ele queria. Ele ainda comparecia a visitas supervisionadas. Ele ainda seguia as regras. Lentamente, dolorosamente, ele estava aprendendo a ouvir. Ele viu uma foto online naquela noite. Hannah sorrindo. Casada. Oliver entre eles brilhando. Lucas fechou a tela sem raiva. Apenas compreensão. Algumas lições chegam tarde demais para consertar o passado, mas não tarde demais para mudar o futuro. Hannah colocou Oliver na cama naquela noite em sua nova casa. Ele bocejou, já meio adormecido. Eu gosto da nossa família, ele murmurou. Hannah beijou sua testa. Eu também. Enquanto ela apagava a luz, ela percebeu algo profundo. Ela não havia sido recompensada com riqueza ou aplausos. Ela havia sido recompensada com algo melhor. Uma vida onde o amor era consistente, onde a segurança era real, onde ninguém tinha que implorar para ser valorizado. E em algum lugar no silêncio daquela verdade estava a resposta para tudo o que ela havia suportado. Porque quando uma mulher escolhe a dignidade acima do medo, a vida tem uma maneira de responder com exatamente o que ela merece. O impacto não veio alto. Ele chegou em e-mails silenciosos, pausas sutis e conversas que terminavam muito rapidamente. Lucas notou isso primeiro no escritório. Seu assistente parou de fazer contato visual. Reuniões que antes se estendiam agora terminavam cedo.
decisões adiadas até novo aviso. Quando ele entrou na sala de conferências, a energia mudou, não hostil, apenas cautelosa, como se todos estivessem esperando para ver o que aconteceria a seguir com ele. No final da semana, a primeira ligação veio. Um investidor sênior, educado, cuidadoso, preocupado. Nós revisamos a situação, o homem disse. Dada a disputa de custódia em andamento e a natureza das alegações, achamos melhor afastar temporariamente a empresa de seu papel público. Temporariamente, a palavra parecia inofensiva, mas Lucas sabia melhor. Outra ligação seguiu, depois outra. Um por um, os projetos foram reatribuídos, seu nome silenciosamente removido dos materiais de imprensa. Seu acesso a certas contas restringido, pendente revisão de dívida. Lucas sentou-se sozinho em seu escritório muito depois que todos haviam saído, olhando para o horizonte da cidade que ele uma vez sentiu que governava de cima. Ele sempre acreditou que o sucesso o isolava, que dinheiro, poder e confiança poderiam suavizar qualquer coisa. Ele estava errado. Enquanto isso, o mundo de Hannah se moveu na direção oposta. A conselheira escolar enviou um e-mail pessoalmente a ela, elogiando sua maneira de lidar com a transição de Oliver. O hospital pediátrico designou um coordenador de cuidados dedicado. Até mesmo o avaliador nomeado pelo tribunal observou a presença consistente e a estabilidade emocional de Hannah. Estabilidade. Era uma palavra que Lucas nunca havia valorizado até perceber que não a tinha. Seu telefone zumbiu novamente. Belle, não posso ser vista com você agora, ela escreveu. Não foi para isso que eu me inscrevi. Lucas olhou para a mensagem, então excluiu a conversa sem responder. Naquela noite, ele ficou do lado de fora do novo prédio de apartamentos de Hannah, observando as luzes piscarem uma por uma. Ele não entrou. Ele não ligou. Pela primeira vez, ele entendeu que aparecer sem ser convidado não era mais uma opção. Lá dentro, Hannah sentou-se à pequena mesa da cozinha, ajudando Oliver a colorir em silêncio. Sua respiração era constante, sua risada suave, mas real. Ela o observou cuidadosamente, como sempre fizera, e sentiu algo desconhecido se instalar em seu peito. Paz. Não porque tudo tivesse acabado, mas porque ela não estava mais esperando que outra pessoa mudasse. Do outro lado da cidade, Lucas serviu-se de outra bebida. O silêncio pressionando-o. Ele rolou por fotos antigas de uma vida que ele não reconhecia mais, tentando identificar quando o controle havia escorregado por seus dedos. E pela primeira vez, o pensamento passou por sua mente, não como medo, mas como certeza. Ele não havia apenas perdido no tribunal, ele estava perdendo todo o resto também. E quanto mais Hannah reconstruía sua vida, mais claro ficava que a queda de Lucas estava apenas começando.